turma, vamos para mais uma aula de revisão com conteúdo, razão e proporção. Bom, razão. Dados dois números reais A e B, com B tem que ser diferente de zero, chama-se razão entre A e B ou razão de A para B, o quociente. Lembrando que quociente é a divisão de A por B, ou seja, A dividido por B ou A sobre B. Veja o exemplo. Determine a razão entre os números 6 e 12 e 5 e 10. Quando eu obtenho a razão, eu coloco em forma de fração. Então, eu tenho 6 sobre 12. Só que essa fração eu tenho que torná-la irredutível. Para torná-la irredutível, eu tenho que fazer a divisão dos números pelo valor. Tenho que fazer a divisão do valor da parte de cima da minha fração, tanto com a parte de baixo da minha fração, por um número. O número que eu observei em 6 e 12 é o número 6, porque o número 6 eu posso dividir por 6, que é a parte de cima da minha fração, e posso dividir por 12, que é a parte de baixo da minha fração. Quando eu faço a divisão 6 dividido por 6, eu obtenho 1. 12 dividido por 6, eu obtenho 2. O número que você irá pensar, caso haja outro valor, tem que ser o mesmo, tanto para a parte de cima da fração, quanto para a parte de baixo. Então, a minha resposta, a minha razão procurada é 1 sobre 2. E na forma decimal fica 0,5. Vamos observar agora a letra B, 5 e 10. Eu coloquei na forma de fração 5 sobre 10. E aí, o número que eu pensei para fazer a divisão foi o 5, porque eu posso dividir tanto 5 por 5 quanto 10 por 5. E quando eu faço a divisão de 5 por 5, eu obtenho 1. Quando eu faço a divisão de 10 por 5, eu obtenho 2. Então, minha razão procurada é 1 sobre 2, ou 1 meio, ou na forma decimal, 0,5. Agora, vamos estudar o que é proporção. Proporção. 4 números, dados em certa ordem, são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Toda proporção é uma igualdade entre duas razões. Portanto, quando 4 números são proporcionais, eles formam uma proporção. Veja os exemplos. Vamos utilizar a resposta do exemplo que usamos para razão, que nós obtemos a razão entre 6 e 12 e 5 e 10. Tanto em 6 e 12, a razão de 6 e 12 por 12 e 5 e 10. Então, a resposta da pergunta é se a razão entre 6 e 12 é igual à razão entre 5 e 10, a resposta é sim, pois as duas razões são iguais, obtendo o valor de 1 sobre 2 ou 0,5. Quando você tiver 4 números em ordem, os dois primeiros der a mesma razão dos dois últimos, então eles são proporcionais. Vamos para a segunda pergunta? De acordo com a definição de números proporcionais, a definição acima que já vimos, você pode afirmar que os números 6, 12, 5 e 10 nessa ordem são proporcionais? Então, a resposta é sim, eles são proporcionais, pois possuem a mesma razão. Então, para saber se 4 números eles são proporcionais entre si, basta pegar os dois primeiros números e fazer a razão, pegar os dois últimos e fazer a razão entre eles. Depois, observar se a razão é a mesma. Razão entre segmentos. Chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre os números que expressam as medidas desses segmentos, sempre tomados da mesma unidade. Vamos para um exemplo? Qual a razão entre os segmentos AB e BE, com AB, ela é DE, com AB igual a 60 centímetros e DE igual a 2 metros. Observe que a unidade de medida, vamos inicialmente transformar as duas medidas na mesma unidade. Então, a unidade de medida centímetros e do metros são diferentes. Então, temos que transformar para a mesma unidade. AB ficará 60 centímetros e transformaremos DE de 2 metros para centímetros, que fica igual a 200. Agora, podemos encontrar a razão entre AB e DE. Veja, AB sobre DE.
que é igual a 60 sobre 200. O número que eu encontrei para transformar a minha fração em uma fração irredutível foi o número 20, que eu posso dividir a parte de cima da minha fração e a parte de baixo da minha fração, obtendo 3 sobre 10, que é 3 décimos, ou 0,3 na forma decimal. Bom, então a razão entre segmentos. Basta pegar o valor do segmento de AB, que ele deu 60 centímetros, ou seja, a distância de A para B ele deu 60 centímetros. E de D e E, ele deu que é 2 metros. Só que, para mim poder fazer a razão, essa unidade de medida ela tem que estar igual. Então, eu posso pegar 1 metro e transformar em centímetros. Como as medidas de dois segmentos são sempre expressas por números positivos, a razão entre dois segmentos também é um número real positivo. Como a razão é um número real, ela pode ser. Bom, aqui tem a afirmação como as medidas de dois segmentos são sempre expressas por números positivos. Quando pensamos em segmentos de reta, nós estamos falando de distâncias. Então, não usamos distâncias negativas, não podemos expressar unidade de medida com números negativos. Então, um número racional, nesse caso, dizemos que os segmentos são comensuráveis. Então, quando eu tiver segmentos que o resultado dê números racionais, eu chamo de segmentos comensuráveis. Por exemplo, A B sobre CD, que é igual a 1 sobre 2. A B e CD são segmentos comensuráveis, pois 1 sobre 2 é um número racional. Agora, um número irracional. Nesse caso, dizemos que os segmentos são incomensuráveis. Por exemplo, MN sobre PQ, que é igual a raiz de 2 sobre 5. MN e PQ são segmentos incomensuráveis, pois a raiz de 2 sobre 5 é um número irracional. Então, quando nos segmentos a razão obtida for um número racional, eles são chamados de segmentos comensuráveis. Já quando obtemos uma razão de segmentos e a razão for obtida com um número irracional, chamamos de incomensuráveis. Quais são os números irracionais? Raiz de 2, π, raiz de 5, aquelas raízes que não obtemos números exatos, que são quando vamos extrair a raiz, eles são números infinitos e não periódicos. Bom, chegamos ao fim da nossa revisão. Eu espero que todos tenham compreendido. Tenham um ótimo dia e até mais.